Olá pessoal, já estou na esteira, numa terça-feira de manhã. Devo terminar aqui umas 9, quase 10. Eu estou aqui há 25 minutos. Ai, tô bem, tô cansada. De manhã é difícil, mas faz 2 dias que eu não faço esteira, né? Não, faz um dia que eu não faço esteira. Faz um dia, ontem eu não fiz. Aí hoje eu vim. Mas de manhã é barra pesada vir pra esteira, tá? Eu tenho que acordar mais cedo pra vir pra esteira. 1 hora mais cedo. 1h30 mais cedo. Pra vir pra esteira. E aí meu trabalho é pesado. Meu trabalho é bem pesado. Mas eu tô bem. Tô bem. E eu tô pensando assim, que eu vou dar um tempo e vou voltar pro Aikido. Só pra infernizar a vida do sensei de Aikido que eu tive. Só pra mostrar pra eles que eles me derrubaram, mas eu levantei. Vou sim. Eu vou voltar pro Aikido, mas não porque eu goste do Aikido mais. Eu não gosto tanto do Aikido mais. A minha ética e a minha moral está acima do Aikido, tá? Mas é só pra eu infernizar. É só pra mostrar pros senseis de Aikido que eu tive, que são as tranqueiras, que eu me levantei. Eles me derrubaram e eu me levantei. É só para isso, tá? Então, assim, eu tô procurando um lugar que eu suporte de Aikido, que vai ser muito difícil, tá? Suportar, não vai dar pra suportar, mas só por esse gostinho, né? De dar pro sensei de Aikido que eu tive, que são as tranqueiras, que eles me derrubaram, mas eu levantei. E eu continuei no Aikido. E falar mal deles. Vou continuar falando mal deles, óbvio, porque eles me prejudicaram, né? Os senseis de Aikido que eu tive são sociopatas e me prejudicaram. É claro que eu vou encontrar um monte de sociopata no Aikido que só tem. Mas dessa vez não tem mais carona, tá? Não tem mais amizade com Aikido, não tem carona com sensei de jeito nenhum. Agora vai ser um iceberg mesmo. Radical. Radical, tá? No Aikido tem que ser assim. Tá? Você quer um conselho se você quer fazer Aikido? E você é cabeça? Você quer um conselho? Não tenha relacionamento com absolutamente ninguém, principalmente o sensei. O sensei de Aikido, pior, é o sociopata chefe. O sensei de Aikido é o sociopata chefe. Ele dá em cima de aluno, né? Eu não vi aluno assim. Olha que interessante. Eu vou resumir o que eu entendi do Aikido em 5 anos, tá? Eu vou resumir pra vocês. Os senseis de Aikido, ao invés deles ficarem dando em cima de aluna para casar, eles deveriam ser mais competentes e tentar trazer o Aikido para a realidade. Porque o Aikido não serve para nada. Eu fiz 5 anos de Aikido. Se alguém me atacar na rua, eu não sei me defender com Aikido. Eu não vou usar o Aikido, tá? Você pode ficar 1000 anos no Aikido. Você não vai conseguir se defender. Você pode assustar o cara, tá? Porque o cara que vem te atacar, ele não espera que você saiba alguma coisa. Então você pode assustar o cara. Mas se você for se defender de uma outra pessoa que pratica outra arte marcial, você tá ferrado com o Aikido, tá? O Aikido não dá conta. Se você pegar uma pessoa que sabe outra arte marcial, ela te derruba, tá? Você vai passar vergonha. Então, o Aikido não funciona. Porque, e aí a gente tem os senseis de Aikido que são incompetentes. Os que eu tive são totalmente incompetentes. Eles ficam segurando o aluno para ganhar dinheiro em cima do aluno, né? Mandam embora, censuram. São incompetentes, isso porque eles têm 7º dan, 8º dan, que não significa nada, é tranqueira. Tá? Isso aí é tudo puxação de saco, né, Aikido? Pra vocês terem uma ideia, o sensei Riksal bem grosso, que assedia alunas. Se não me engano, ele tem 2º ou 3º dan, mas na Makoto os piores, os mais machistas, né, são os que tem dan, tá? A Makoto não dá, né? Não dá pra você ter seriedade na Makoto. Eu fiquei 4 meses lá e vi o que é. O puleiro que é. É um antro de... É a Machistolândia, a Makoto. O Aikido, a arte marcial é a Machistolândia. Ah, ótimo, gostei desse. É o antro de machistas, tá? Então, assim, se você quer fazer Aikido, eu vou te dar um conselho. Primeiro, não tire da tua cabeça que você vai fazer Budô do dojo de Aikido, que você não vai fazer, tá? Entenda que você está no meio de senseis
de Aikido que são assediadores, tá? Eles dão em cima de alunas. Tanto é que eles casam. A maioria deles, acho que 99% dos senseis de Aikido são casados com alunas, ex-alunas. Então, você tem um professor na tua frente que é um assediador. Tô falando de crime. Assediador é crime, tá? Porque ele usa o poder de manipulação dele para seduzir as alunas, né? Ele vai nas mais fracas. No caso do Sensei Rick bem grosso, ele se enganou, tá? Ele foi em mim porque ele foi pela minha persona social. Aí, quando aconteceu, quando ele entrou, veio, sabe, feliz da vida, achando que ia se dar bem, se ferrou. Porque eu continuo na vingança, tá, gente? Se o sensei que sou bem grosso, der algum mole aí, e der pra eu dar uma rasteira nele, eu dou, tá? Eu dou, tá? Gente, eu não sou sociopata. Deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Você ter raiva das pessoas, gostar das pessoas, querer se vingar das pessoas é positivo, tá? Demonstra que você não é sociopata, tá? Porque é o seguinte, o sociopata nem isso ele tem. Ele não tem raiva das pessoas, o sociopata. Ele não tem raiva, ele não gosta, ele não tem raiva, ele não sente mágoa, não sente nada. O sociopata, ele não tem sentimentos, ele é doente. Entendem? Tem uma diferença. Então, você ter raiva, entendeu? Fazer se vingar de uma pessoa é positivo. Tá errada essa filosofia oriental idiota, que não serve pra nada e que fica submetendo a mulher. A filosofia oriental não serve pra nada, tá? Não serve pra nada. Serve pra tornar as pessoas mais submissas. É isso. Ah, então esse negócio de paz e amor, isso é babaquice, tá? Ainda mais pra mulher, né? É uma maneira de calar mais a mulher. Esse negócio de yin yang, joga isso no lixo, isso não serve nem como papel higiênico. Isso não serve pra nada. Você tem que ter raiva, sim. Se um homem te prejudica, você tem que ter raiva dele, sim, sim, sim. E é saudável você querer se vingar dele. Sabe o que não é saudável? É o homem aprontar com você e você continuar com ele. E gostando dele. Tendo dó dele. Tá? Isso que não é saudável. É saudável você reagir, sim. Quando o homem te prejudica, você tem que reagir. Isso que é saudável. É saudável. A pessoa dá um tapa na tua cara, você tem que revidar. A mulher foi criada errada. Tá? Ela foi criada, ela teve uma criação de submissão. Achar que tudo é lindo, dar um tapa na cara, ela achar que é legal. Por causa do yin e do yang. Joga isso no lixo. Olha, joga esses provérbios populares. Eu escrevi muito tempo sobre isso, tá? Em revista de bons fluidos. Isso é uma porcaria, só serve pra vender revista. Tá? Isso não serve pra nada. Você tem que ter sangue nas veias. A mulher tem que ter. Ela não pode ficar quieta. Então, assim, a vingança, com vocês aí que só bem grosso, é eterna. Se ele cair na minha mão, tá ferrado, eu vou fazer. Se tiver facinho, é claro, eu não vou fazer nada. Porque não dá pra eu gastar mais energia que esse homem, né? Mais de 5 anos. Mas se eu descobrir que ele tá no clube, se ele estiver no meu caminho, se eu ver ele na rua, eu não tiro o olho dele, tá? Que nem aquela vez que eu vi aquele homem parecido com ele na rua, eu tenho quase certeza que era ele, eu não tiro o olho dele, tá? Não é porque eu tô interessada nele, não. É porque eu quero estar no controle dele. Que na rua a gente é igual. Não tão igual, né? Porque ele domina várias artes marciais, ele é enorme, ele é uma muralha da China. Então, a gente não é tão igual assim. Mas a gente tá hierarquicamente igual na rua, né? Não é que nem no dojo dele, que ele manda. Quando ele me tirou do dojo, você sabe bem grosso, eu fiquei péssima. Não é por causa da Makoto. Eu achava que era, não é. Eu queria ficar lá pra infernizar a vida dele. Ficar lá, desfilando, para pra cá, dar fora nele. Porque é divertido você dar fora num homem desse e ficar lá se exibindo, sabe? Olhando pra cara dele. Foi muito engraçado, porque no final, ele tava com o bico desse tamanho, porque ele queria que eu saísse do dojo dele, tá? É isso. Porque você imagina, ele levou um fora. Ele foi chamado a atenção. Eu comecei a falar mal dele pra todo mundo. Pro pessoal do clube, pra todo mundo, né? Então, e continuei indo no dojo dele. E o que eu fiz?
Eu botei ele na geladeira também. Ele me colocou, também coloquei ele, tá? Eu fazia as técnicas, eu perguntava pros colegas, não pra ele. Eu ignorava a presença dele. Não sei se é bem grosso, tá? Quando a gente tava na Guerra Fria, né? Depois que ele me desrespeitou. Então, era muito engraçado, tá? Porque eu tava tumultuando, não é tumultuando, tá? Eu tava questionando ele fez por merecer. Ele me prejudicou, ele recebeu. Não fiz isso de graça, né? Porque a gente tem que respeitar quem respeita a gente, né? Quem não respeita, você não vai respeitar. Então, ele não tinha meu respeito, nunca teve. Então, quando ele me tirou, eu fiquei péssima. Eu fiquei mal. Falei, putz. Eu peguei pesado com você que sabe, você não aguentou o trampo. Me tirou. Eu tinha que ter pego mais leve, claro, judiando. Óbvio, infernizando a vida dele, porque assim, eu comecei a questionar ele ficava desequilibrado na aula, tá? Isso porque eu peguei leve, hein? Aí, no grupo, ele tava no grupo, né? Depois que eu vim embora da aula, eu começava a rebater. Tudo que ele falou na aula, eu rebatia no meu grupo. E ele tava no meu grupo, tá? E tinha gente do clube no meu grupo também. Então eu rebatia tudo que ele falava. Falava pro pessoal do clube que ele é machista, que ele tava tratando mal mulheres. Então foi ficando complicado pra ele. Tá? Então ele quis me tirar. Ele me tirou. Eu ia ficar lá. Então, quando aconteceu, porque assim, a vingança ela é muito prazerosa, tá? É muito prazeroso você dar o troco numa pessoa que te prejudicou bastante, tá? Então, assim, a vingança é eterna. Se eu tiver a oportunidade de derrubar ele e os senseis que eu tive, todos os senseis que me derrubaram, eu derrubo, tá? Eu não sou boazinha, eu não sou sociopata, tá? Na verdade, é ao contrário. Você tem que se preocupar quando você não tem sentimento. Sentir raiva, amor, vingança, isso é normal e é saudável, tá? É isso que eu tô falando. A gente aprendeu tudo errado, né? A mulher aprende a ser domesticada o tempo todo. Ela leva um tapa na cara e ela tem que ser educada. Não é isso, não é pra ser assim. Ao contrário. Você tem que revidar. Você tem que revidar, você tem que aprender. Você tem que desconstruir o que nós mulheres temos que desconstruir o que nós aprendemos. Nós aprendemos regras de submissão. Tá? Então, eu sou a favor, sim. Fez, dá o troco. Eu sou a favor. O Aikido, a filosofia do Aikido é só em livro. É em livro. De harmonia, de paz e amor. Eles não praticam isso lá. Eles fazem o contrário. Os senseis de Aikido são os primeiros a irem contra a filosofia do Aikido. Quando eles tiram uma aluna, quando eles dão em cima de uma aluna, quando eles se casam com uma aluna, né? Eles já estão rompendo com a filosofia do Aikido. Então, ninguém respeita a filosofia do Aikido. A filosofia do Aikido, ela só é falada quando é para domesticar a mulher no Aikido. Eu já percebi isso. O sensei é altamente, ó. Gente, o sensei de Aikido é extremamente manipulador. Muito, ele fez isso a vida inteira dele. Então, ele vai fazer isso com as mulheres nos dojos, tá? E os seus colegas também farão com você. A hora que você falar que você quer se vingar, eles vão falar o que o Marombinha falou pra mim, tentando me domesticar. O Marombinha é machista? Outra, mas por isso que eu cortei ele. Ele dá um acoto, tá? Ele puxa o saco do Shihan Lerby. É assim, ele tá aqui e ele puxa o saco do Shihan Lerby, do Tibete até aqui, tá? O Marombinha. O Marombinha não tem noção crítica de nada. Mas ele tem um discurso de que tem. Fica lendo livros de autoajuda. Ele queria que eu lesse. Ai, nós vamos discutir junto o livro de autoajuda que fala pra você dar a cara pra bater. Eu não vou ler. Marombinha, eu não vou ler. Porque você tá tentando me manipular, e eu sei. Então, comigo não funciona. Com a tua namorada funciona, com os teus alunos funciona. Então funciona, comigo não funciona. Eu falei, tá, eu vou ler. Mentindo, claro, né? Óbvio que eu não vou ler. Ele não vai evoluir. Porque ele tem um discurso que ele não prega. Eu aposto que se o Sensei Hikisobangosu tivesse feito com ele, eu duvido que ele ia ficar com essa conversa de paz e amor, tá? Duvido. É muito hipócrita, né? Os aikidokas e os senseis de Aikido, eles são extremamente hipócritas, eles são falsos, eles fazem a sujeira
mas eles vão dar um discurso do oposto do que eles fazem. A gente não é o que a gente fala, gente. A gente é o que a gente faz. E o que eu vi no dojo de Aikido foi uma sujeira atrás da outra, sabe? Então, eu aprendi com eles, desenvolvi esse aspecto vingança nos dojos de Aikido. O próprio criador do Aikido, Morihei Ueshiba, ele tinha um gênio horrível. Pega o livro dele pra você ler. Ele tinha um gênio horrível. Ele não queria falar com uma pessoa, ele não falava, ele só falava com gente que ele achava que era grande. Ele discriminava pessoas, o criador do Aikido. O sensei discriminava pessoas. Tem várias partes no livro que fala que ele tinha um temperamento ruim, ele era extremamente temperamental, tá? E ele não falava. Quando ele não queria falar com uma pessoa, que a pessoa não tinha o que ele queria, que ele não considerava a pessoa, né, como bagagem, para conversar com ele, ele não conversava com a pessoa, tá? Então, ele nunca foi santo. Se o criador do Aikido não foi santo, por que a gente tem que ser? Ele tinha um gênio muito ruim. E outra, ele dava aula só pra gente rica, tá? O Morihei Ueshiba com aquela conversa de que ele era desapegado de matérias, de bens materiais. Ele era desapegado, ele dizia que ele não era desapegado. Se ele fosse, ele daria aula para pessoas pobres. Ele não dava. Ele ensinava Aikido só para pessoas da elite e influentes politicamente, tá? Ele tinha um bom relacionamento político, o Morihei Ueshiba. Por isso que o Aikido acabou tendo um destaque. Porque ele tinha relacionamento com políticos da elite. Ele dava aula para almirantes, filhas de almirantes, né? Então, ele não dava aula para gente pobre, tá? Morihei Ueshiba sempre foi materialista. Ele tinha um discurso de que não. Vocês veem que a hipocrisia no Aikido já começou com o criador. O criador já começou, né? Ele não dava aula pra gente pobre, tá? Ele dava aula pra gente com grana. E influente. Então ele estava sempre com políticos, fazendo apresentações, tá? Porque ele queria, claro, colocar o Aikido em destaque. Ele se encostava nesses políticos, Morihei Ueshiba. Tá? Ele não era tão politizado assim, tá? Ele ia pro lado que interessava para ele, Morihei Ueshiba. Morihei Ueshiba, é só você pegar a biografia dele e ler com crítica. Ele nunca foi santo. Ele tinha, e outra coisa, ele se achava Deus, tá? Ele entrou já pra uma seita completa de gente fanática. A seita Omoto é de gente fanática. Pessoas completamente fora da realidade, que queriam criar uma sociedade alternativa, mas Morihei Ueshiba sempre foi materialista. E ele falava tudo assim, difícil, para as pessoas não entenderem, né? É verdade. E aí ele ficava reclamando que as pessoas não conseguiam entender o que ele dizia, porque ele se achava o prometido, tá? Tanto que ele, na seita Omoto, ele tinha cargo alto, ele estava abaixo só abaixo do líder da seita, aquele cara lá, fanático, tá? O Omoto é uma seita fanática, de gente fanática, tá? Então ele primeiro, o Morihei Ueshiba no final da vida dele, não, final não, no meio, quando ele criou o Aikido, inclusive, ele pirou na batatinha, tá? Começou a ler um monte de coisa, foi pra Manchúria, criar uma sociedade, dizia ele, uma sociedade alternativa. O Marombinha vive contando essa história, o Marombinha não entendeu. O Morihei Ueshiba, ele queria poder, ele não queria criar uma sociedade alternativa para acomodar as pessoas, até porque ele fazia diferença das pessoas, Morihei. Ele só falava com pessoas que ele considerava no nível dele. E ele se considerava Deus, tá? Aquele que sabia tudo. É só você ler. Se você ler a biografia dele, você vai entender um pouco de quem foi ele. Com crítica, não como os aikidokas, né? Os praticantes de Aikido leem os livros de Aikido, eles não conseguem captar porque eles não têm crítica nenhuma. Eles são submissos aos miolos do sensei. Tanto é que eu contei para vocês aqui já uma passagem em que as pessoas no dojo em que eu estava, em todos os dojos, elas achavam que eu lia muita coisa
e coisas avançadas. Isso incomodava eles, os homens do dojo, inclusive os senseis. Por quê? Porque eu estava sabendo mais que ele. Então, ficava difícil o sensei me manipular. Os senseis de Aikido nunca gostaram de eu ter um canal, um blog, de eu ler livros de Aikido, porque fica muito mais fácil para um sensei de qualquer arte marcial te dominar quando você não tem leitura e não tem crítica. Não é só ter leitura, você tem que ter crítica. E você tem que ler descolada, tá? De sensei de Aikido. Então, eu me lembro, vou contar para vocês uma passagem muito representativa do que é um sensei de Aikido e do que é um dojo de Aikido e do que é alienação no Aikido e nas artes marciais, tá? Eu me lembro que eu estava dobrando meu hakama, já contei essa história aqui. Eu costumava ficar me isolar no dojo, eu nunca gostei de aikidokas, tá? Eu aguentava eles, porque eles tinham que ser meu quê? Tá? Eu engolia eles, tá? Eu sempre engolia eles porque precisava de gente para treinar, né? A minha persona social ia, eu não suportaria. Aí, eu costumava, no final da aula, assim, eu aguentava eles durante a aula, né? Treinando com eles, porque é um saco. Tem homem que você vai treinar que é um verdadeiro inferno. Ele não para de falar, ele quer mostrar que ele sabe, ele não sabe nada e ele quer dar um de machista, fica dando dicas pra você e dando... Eu, sinceramente, eu falava, olha, dá licença. Se precisar de alguma coisa, eu pergunto pra vocês se não é pra você. Aí teve um momento que eu não dava mais atenção. Ele ficava falando um monte de bobagens e eu simplesmente ignorava. Eu ignoro o homem que fica me dando dicas e falando como é que eu tenho que fazer a técnica. Se for o sensei, tudo bem, eu aguento. Agora, colega de treino, não. Eu simplesmente ignorava, não ia discutir com ele. Simplesmente entrava por um ouvido e saía pelo outro. Porque os homens marciais são bem machistas para treinar. E das posturas machistas que esses homens têm ele vai treinar com você e fica te ensinando. Ele é aluno, ele não sabe. E ele ensina errado. Além dele ser machista e que ele achar que ele sabe mais que você, subestima a sua inteligência, ele te ensina errado. Tá? Então eu nunca levei em conta o que colega de treino me falava, eu simplesmente ignorava. Tá? Eu nem discutia, tinha um momento que eu não discutia mais. Eu deixava ele falando, porque eu precisava dele para o quê? Ele era como uma vassoura e um... Era como se fosse uma vassoura, tá? Pra mim. Eu tipo ignorava, entendeu? Mas essa já é uma postura ultra machista que os praticantes de artes marciais têm. Quando eles vêm treinar com uma mulher, eles ficam querendo ensinar a mulher. Eles são alunos, eles não sabem, eles não têm posição e nem direito de ensinar outra pessoa. Tá? Primeiro. Segundo, ele está subestimando a mulher quando ele está ensinando a mulher. Tá? Se eu quiser que alguém me dê dicas, eu pergunto. Se eu não perguntei é porque eu não preciso. Né? E você tem que fazer a técnica errando sozinha. Não é uma pessoa buzinando na tua cabeça. Técnica tem que ser feita em silêncio. Não é para homem ficar falando, enchendo o saco. Entendeu? Então assim, chega um momento que você ignora esses caras. Porque eles são uns trouxas. Eles têm um problema de autoafirmação, né? O homem, quando quando tá treinando com você, ele começa a ficar te dando dicas, te ensinando, querendo te ensinar a falar alguma coisa. Ensinar ele não pode porque ele não é sensei. Ele é aluno. Ele tem um problema de autoafirmação, ele tá tentando competir com você. Ele tá com um problema de autoestima. Então, ele quer se fazer em cima de você. Então, assim, é o problema dele com ele mesmo. Então, ou você fala, olha, se eu precisar, eu pergunto pro sensei, não é pra você, porque você não tem autoridade pra me ensinar. Ou você, tipo, ignora. Entendeu? Ignora, faz a técnica, deixa ele falando aquele monte de bobagens e pronto. Porque assim, eu acho que o certo seria a gente treinar com homens mumificados. Tá? Porque ele tá ali só pra ser o quê? Não é pra ele falar. Você não quer falar com ele. Tá? É isso. Também nos dojos de artes marciais você vai perceber como os homens são mal resolvidos, como eles se sentem
inferiores às mulheres, tá? Tanto é que quando o homem vai treinar com mulher, é muito comum, e machista, claro, ele fica dando dicas pra mulher, porque ele se sente inferior à mulher, então ele tem que se fazer em cima da mulher, tá? Ele quer se fazer em cima da mulher. Então, eu sempre achei que eles são muito idiotas, né? Muito idiotas. E aí E o pessoal reclamava que eu lia livros de Aikido muito evoluídos. Realmente, eu tenho mais de 20 livros de Aikido. Eu li tudo, tá? Já li várias vezes. Quando eu não entendo, eu leio, eu releio. Eu nunca perguntei um A no Sensei de Aikido. Eu nunca precisei. Até porque eu sei mais que o Sensei de Aikido. Só isso. Que todos, tá? Então, eu me lembro que tinha uma pessoa lá, o Traíra. O Traíra-san, gente, ele é um cara graduado em Karatê, é um senhor, tá? Assim com o Sensei Japa, machista, o ditador. Tanto é que ele não presta. Se ele é assim com o Sensei Japa, boa coisa ele não é. Aquele Sensei Japa que me tirou, me censurou, porque eu chamei ele de machista. E o dojo dele de machista, ele me censurou e me tirou do dojo, tá? Então, e esse cara, ele traía a esposa. Usava hakama, tá? Formado em Aikido, já tá, não sei que dan que ele tá. Um homem escroto. É o homem mais escroto que eu já vi na minha vida. Ele tem netos, tá? Ele traía a esposa, ele desrespeitava colegas de treino. Eu, no começo, até fui amiga dele porque eu achava que ele era bacana. Depois, começou a extrapolar. Até ele cantou. E eu dei fora nele, tá? Ele virou pra mim e falou pra mim assim: ai, Priscila. Um dia, né, falou pra mim, foi a gota d'água, tá? Esse cara, esse Traíra-san que ficava dando lição de moral em todo mundo, ele era tóxico, ele é bem tóxico, esse cara. Ele não sabe ler, ele é bem tosco. E ele é formado em Karatê, faz o Aido, já deve ter se formado com o Sensei Japa, porque eles são assim, ó, combinam no na falta de caráter, inclusive, e no machismo. E ele vivia falando pra mim isso. Ai, Priscila, um dia eu tava dobrando meu hakama no final da aula, como fazer sozinha, sem eles, porque chega, né? É só o quê? Aikido que é só pra ser o quê? Não é pra conversar. Comigo não. Eu não quero. Então, eu dobrava, me isolava pra dobrar o meu hakama, tá? Eu só tinha contato com eles durante o treino, com os praticantes de Aikido. Nunca gostei, nunca me dei com eles. E tem meus motivos, tá? Então, eu pegava, e aí ele veio falar: Priscila, você não acha que eu tô achando que você tá lendo uns livros muito evoluídos pra você de Aikido? Você não acha? Você não precisa ler esses livros, você vai lá, ó, Sensei Japa sentado na cadeira, tá? Olhando tudo. O Sensei Japa, o ditador, ele era o censor do dojo, o controlador. Ele ficava observando os alunos tudo, ele sabia tudo dos alunos, tá? Altamente manipulador. Ele chegava a dominar o emocional do aluno. Era uma coisa doentia, tá? Esse Sensei Japa, ele é doente. Ele tem que ser internado no hospício urgente. Tá? O negócio dele é manicômio, tá? E ele só olhando, tá? Olhando e ouvindo a conversa. O Sensei Japa ficava só ouvindo a conversa que o pessoal tinha comigo, me observando, tá? Mas ele não se aproximava de mim, o Sensei Japa. Porque eu sempre afastando o Sensei de Aikido de mim, tá? Eu não gosto de Sensei de Aikido. Eu suporto o Sensei de Aikido. Suporto. Porque eu sou obrigada. É um remédio ruim. É um remédio amargo que eu tenho que engolir para ter a técnica. Só isso. Isso. Então, aí ele pegou e falou: Priscila, lá, o Sensei Japa apontando pro Sensei Japa. O Sensei Japa olhando pra minha cara, né? Eu dobrando o hakama. Olha lá o Sensei Japa, ele sabe tudo de Aikido, ele tá há 60 mil anos no Aikido. Olha lá, você não precisa de livro, vai lá e pergunta. Eu falei: não, faz o seguinte, você fica com o Sensei Japa, pra você que vocês já se dão bem, nas trairagens, inclusive, e no machismo. Eu não falei isso, mas é isso que eu penso, tá? Você fica com o Sensei Japa, porque eu prefiro ficar com os livros, tá?
Assim, cortei. Cortei, mas eles queriam, né, que eu não lesse, não soubesse nada de Aikido. Ficava mais fácil o sensei de me manipular. Claro, quanto menos você conhece das coisas, mais fácil você, mais manipulável você fica, tá? É isso. Então, eles não se conformavam com isso. Esse cara, esse Traíra-san, que foi meu amigo, ele foi um tempo meu amigo, não amigo, mas colega, ele vendeu o Hakama dele pra mim, sabe? Mas aí eu fui percebendo nele falta de caráter. Ele é sociopata também, ele não tem caráter nenhum. Aí foi ficando insuportável você continuar. Amiga dele, tá? Eu não suporto gente sem caráter. Ele é muito sem caráter, esse Traíra aí, tá? Esse cara. E ele é tóxico, bem tóxico. Ele falava tudo coisa negativa pra você. Aí uma vez eu me lembro que eu fui num evento com ele quando eu era ainda colega dele, tá? Ele virou pra mim na volta, ele me deu carona na volta. Ele falou assim, ai Priscila, como é que foi que ele falou? Ele falou, eu tô me lembrando, a gente tava voltando já. Tava chegando já, pra eu descer do carro. Ele falou assim, ai você é uma mulher bonita, inteligente, agradável. Se eu não fosse casado, eu ia investir em você. Assim pra mim. Falei, olha, você tem que se enxergar. Mesmo se você fosse solteira, meu filho, você é um avô. Você não tem caráter. Se liga, né? Se enxerga. Falei pra ele isso. Falei, se enxerga. Se enxerga. Você não serve nem de pano de chão pra mim. Você não tem caráter. Eu não me relaciono com pessoas sem caráter, de jeito nenhum. Ele, Deus me livre, eu não gosto dele. Ele não tem caráter, ele desrespeitava colegas, ficava reparando nas moças que iam treinar. Um sujeito extremamente desagradável, baixo, muito baixo, esse cara. Traía a esposa dele pagando, porque ele ficou desempregado, a esposa dele pagando coisas pra ele, e ele traindo a esposa. Tá um absurdo, chamei a atenção dele. Falei, você não tem vergonha na cara de usar um Hakama e trair sua esposa? E desrespeitar seus colegas? Você não tem vergonha na cara, não? Você é hipócrita. Você é hipócrita. Falei pra ele. Aí ele ficou mal, chorou. Só que ele continuou. Que é assim, um cara sem favores. Então, gente, caráter não tem como arrumar, tá? Não tem como arrumar a falta de caráter. Tá? Isso aí você aprende na tua casa, na tua família. E outra, ele é sociopata. Porque, como eu disse, o sociopata, ele vai fazer essas coisas. Trairagem, tá? Cyberbullying, esse tipo de coisa. O sociopata, ele vai sempre fazer coisas que são antiéticas, tá? E ele não vai sentir nada, ele não sente tristeza, nada. Por isso que eu tô falando, é importante você sentir raiva e vingança. Isso quer dizer que você não é sociopata, tá? O que é errar, o que é ruim, é você não sentir nada, você ficar apática e se submeter ao maltrato, tá? Então, o sensei Rickson bem grosso, ele vai ser uma possível vingança pra mim por resto da vida. Ele e os outros senseis. Se eu tiver a oportunidade, eu não vou gastar minha energia pra isso, claro. Eu tenho outras coisas mais importantes pra fazer na vida. Mas se me facilitar, esses senseis que me prejudicaram, Galináceos, sensei Rickson bem grosso, sensei Japa, aquele outro lá, histérico, eu faço, tá? Se tiver fácil, eu tiro o tapete dele. É por resto da vida. Sensei Boto também. Sensei Boto eu não gosto, não gostei do que ele fez. Ele não tem caráter nenhum. Sensei Boto é sociopata. Sensei Boto é sociopata, tá? Ele desrespeita mulheres. Ele trai amigos. Ele trai alunas, tá? Então ele é sociopata. Não tenho dúvida, um cara que enrola 20 anos uma moça e que trai uma aluna, que foi aluna dele 4 anos, ele não tem. Ele é sociopata. Mas ele é narcisista, né? Além dele ser sociopata, ele é narcisista. Depois a gente vai falar a diferença do sociopata pro narcisista, tá, gente? Tem diferença, tá? Até, gente. Cheguei já. 60 minutos, vou trabalhar. Até. Tchau, tchau.